Minhas queridíssimas amigas, caríssimos amigos, estudantes do módulo de estudos da Seichonoye, muito obrigado. Vamos estudar neste momento o tema As Sete Dimensões, que está na apostila, na página 375. Aqui no módulo 2, na disciplina das doutrinas fundamentais, estamos estudando o tema o que é o mundo, falando sobre o mundo fenomênico. E esse assunto que nós vamos ver agora, embora esteja dentro de outra disciplina, é um assunto que vai dialogar profundamente com tudo aquilo que a gente vem estudando e aquilo que ainda vamos estudar dentro daquela outra disciplina das doutrinas fundamentais. Vamos falar sobre 7 dimensões. Tá? 7 dimensões, na verdade, diz respeito a uma compreensão mais aprofundada, sobre o que é esse mundo, ou que mundo que eu vivo. Qual é o mundo que eu vivo? Porque nós temos aquela conclusão mais imediatista, o mundo que eu vivo é o mundo que eu estou vendo. Tá? E afinal de contas, é só o mundo que eu estou vendo, é o mundo que eu vivo? E justamente a Seichonoye vai nos ensinar que não. O mundo que a gente vê é o mundo visível aos 5 sentidos, que é o mundo que nós chamamos de mundo das formas, ou mundo material, é o mundo físico. Tá? E esse mundo físico ele tem essa cara, esse formato. Porém, existem outras dimensões, outras dimensões que o nosso aparato de relacionamento com o mundo e de conhecimento do mundo, que se chama 5 sentidos, não consegue apreender. E o fato desses 5 sentidos não apreender, não significa que esses mundos não existam. Por exemplo, existem mundos microscópicos, na dimensão microscópica. O mundo que é lidado, por exemplo, pela nanotecnologia. Esse mundo a gente não enxerga, esse mundo a gente não vê, mas ele existe. Olha que interessante, é um mundo ainda físico, mas nós não conseguimos apreender. Tem raios, tem luzes, que estão preenchendo o nosso ambiente, que também nós não temos como apreender, porque o nosso aparato dos 5 sentidos não consegue realizar essa apreensão e a devida decodificação. Tá? Tem aqueles apitos para cachorros, que são aqueles sons que os cachorros conseguem escutar. O cachorro consegue, através do olfato, através do cheiro, descrever várias coisas. Estava ouvindo lá um dia uma aula de uma pessoa da área da veterinária, dizendo que quando o cachorro cheira, ele consegue identificar tudo que é como se fosse aqueles códigos de barra, diz que através do cheiro ele consegue decodificar, identificar toda a história que está envolvendo aquele pedaço, aquele lugar. Então é muito interessante. Mas nós não, Nós, seres humanos, temos um olfato maravilhoso. Mas, se a gente começa a observar esses outros exemplos, ele é bastante limitado. Por isso, que cada vez mais, aquela história de São Tomé, eu só acredito nas coisas que eu vejo, está cada vez mais caindo por terra, por causa dessas descobertas das outras dimensões que existem apenas nesse mundo físico. Porém, a Seichonoye não está falando dessas outras dimensões da realidade física. A Seichonoye é um ensinamento que nós podemos chamar de ensinamento espiritualista, ou seja, acredita naquilo que pertence à ordem do espírito, como sendo a essência, como sendo aquilo que é o original. E dentro da visão espiritualista, justamente nós denominamos como a dimensão espiritualista da vida, a dimensão que nossos 5 sentidos não conseguem apreender. Então é muito interessante também realizarmos uma reflexão nesse sentido. Então, existe muita coisa nesse mundo que a gente não apreende, porque faz parte justamente do mundo do invisível, não faz parte da realidade física, material, porque as coisas da realidade física material, com o devido instrumento, você consegue até detectar, mas tem coisas que esses instrumentos materiais não detectam, que aí já são de outra ordem, ou seja, de outra dimensão. Tá?
E quando nós aprendemos, né, na leitura da Sutra Sagrada, Deus transcende os 5 sentidos e transcende inclusive o 6º sentido, já está dizendo que a dimensão de Deus ela é muito maior, né, que nenhum aparato dos 5 sentidos, nenhum aparato aquilo que a gente chama, né, das clarividências, clareaudiências ou das percepções extrasensoriais, do 6º sentido consegue apreender. Né? Então olha como ele é bastante profundo esse assunto, bastante interessante. Tem alguns livros que estão indicados, né? Na verdade são 2 livros que estão indicados na apostila. Um livro é o livro O Mundo Espiritual e o Destino do Homem. É um livro que recomendo bastante, né? Vocês, quem puder, ou quem tiver uma lista de livros que você está para adquirir, esse é um livro que vale a pena você colocar bem no começo dessa lista, não só para essa aula, mas para muitas aulas que são dadas aqui no módulo 2, tá? As aulas sobre oração aos antepassados, né? Então essas aulas nós vamos utilizar bastante esse livro. Então, eu recomendo que vocês, né, que os senhores tenham esse livro, adquiram e possam estudar. Mas o capítulo 1 desse livro fala justamente sobre dimensões. Tá? E gostaria, então, de começarmos a realizar essa reflexão. Quando falamos dimensões, significa esses outros lugares, né, esses outros campos, esses outros... justamente outras dimensões, né? Mas esses outros mundos que, na verdade, existem aqui. Né? Mas que, como eu disse, nós precisamos utilizar outras formas para poder captar e entender esse mundo. Tá? Então, vamos fazer algumas explicações. Vamos fazer do jeito como é feito, né? Nos livros, como está aqui na apostila, para facilitar a nossa compreensão. Então, o mestre Masaru Taniguchi fala assim, imagine um ponto... E quando esse ponto começa a se deslizar, começa a se movimentar, forma-se uma dimensão. Tá? Dimensão tem a ver com o espaço, talvez, né, nesse sentido, mas começa a se formar uma reta, né, na trajetória desse ponto. E essa reta, ela possui apenas o quê? Apenas comprimento. Ou seja, possui apenas uma única dimensão. Essa dimensão unidimensional nós conseguimos entender porque a gente já vive numa dimensão que nós chamamos de dimensão tridimensional. Nós vivemos um mundo e nos situamos no espaço e localizamos as coisas através de 3 referências, né? Que é o comprimento, a largura e a altura. Né? Mas imagine uma situação, um mundo, onde a pessoa só consegue pensar, só consegue perceber o comprimento. Só de comprido assim. É como se fosse uma estrada, né? Estreita de uma única mão. O que acontece quando a pessoa só enxerga uma estrada em linha reta? Ela vai caminhando nessa estrada. Né? E imagine que na direção contrária esteja vindo uma outra pessoa. Né? Ou a pessoa está no veículo, vem um outro veículo na direção contrária. O que vai acontecer? Vai acontecer que um vai ficar de frente para o outro e vai ficar parado. Ou vai entrar em colisão. Tá? Por quê? Porque só enxerga em linha reta. Né? Então, nesse sentido, aí vem aquelas metáforas todas. Né? E a pessoa tem a visão estreita. O que significa a pessoa que tem a visão estreita? É a pessoa que enxerga o mundo como se fosse aquele tapa-olho, né, do cavalo. Só enxerga assim, unidimensionalmente. Então, com certeza, a pessoa que vive enxergando o mundo apenas unidimensionalmente, logo entra em colisão. Né? Ou se tiver uma pedra no meio do caminho, dependendo do tamanho da pedra, não consegue mais prosseguir a sua marcha. Ou seja, logo se sente encurralado, logo se encontra num beco sem saída. Porém, nós vivemos num mundo, né, que não é apenas comprimento. Então, vamos pensar assim. Se eu vivo apenas uma vida unidimensional, eu tenho poucas possibilidades. Mas se eu coloco agora, né, se eu pego essa reta e começo a deslizar para os lados, eu formo algo chamado largura. Né? E quando eu formo a largura, aí eu já consigo fazer algumas coisas. O carro está vindo na minha direção, ou a pessoa está vindo na minha direção, mas como eu consigo pensar também na largura, eu consigo me afastar.
eu consigo fazer um movimento de deslocamento para o lado, ou deslocamento para o outro, né? E realizando esse deslocamento, eu consigo fazer com que essa colisão não aconteça. Tá? Então, olha que interessante, quando eu abro o meu tapa-olho, né, eu entro menos em rota de colisão com as coisas, me encontro menos em becos sem saídas. As situações ganham mais possibilidades de movimentação. Então, é bem interessante, né, essas conclusões. Então, quando eu vejo algo e algo se torna obstáculo diante de mim, vem essa possibilidade de nós pensarmos, né? Por que aquilo se tornou obstáculo? Na verdade, nada foi criado para ser obstáculo na nossa vida. Se torna obstáculo porque eu enxergo as coisas apenas unidimensionalmente. Se eu amplio, a minha possibilidade de marcha muda. Então, eu estou dentro de uma sala, se eu quero ir para lá, se eu enxergo só unidimensionalmente, eu não consigo mais ir para a sala ao lado. Por quê? Porque tem uma parede. Então, se eu for andando, ou se eu for andando aqui, eu chego e esbarro aqui nessa tela que está atrás. Mas quando eu consigo enxergar através também de uma outra dimensão chamada largura, aí já enxergo que ali tem uma porta, ali tem uma saída, né? Então, as saídas começam a aparecer. Tá? Espero que esteja sendo claro, né, com esse exemplo, porque isso mostra, né, que quando eu coloco uma dimensão a mais, as possibilidades são outras. Tá? Aqui na cidade de São Paulo, né, e nas metrópoles, que tem grande quantidade de veículos, chega uma hora do dia, né, chega uma hora né, tanto da hora da manhã, a hora da tarde, que a gente chama de hora do rush, e acredito que muitas cidades também de médio porte passam por isso, as ruas ficam lotadas, tem congestionamento. E às vezes são avenidas largas, mas todas as faixas ficam lotadas. Né? E quando tem um cruzamento, então, até abrir e fechar o semáforo, isso faz com que o congestionamento aumente cada vez mais. Como que eu posso fazer, então, para não ser mais vamos dizer assim, para não ficar tão à mercê, né, dos congestionamentos, né, e dos cruzamentos? Como que nós podemos resolver isso? Quando nós, por exemplo, fazemos rotatórias, tal, né, nós podemos, de uma certa forma, fazer com que não haja cruzamentos com semáforos. Né? Mas imagina que está tudo travado. Então o pessoal fala, né, que os arquitetos da cidade de Brasília resolveram, justamente para ter fluidez no trânsito, eles eliminaram os semáforos e colocaram pontes. Né? Quando eu falo de ponte, estou falando justamente do quê? Que tem momentos que você não consegue mais sair de uma determinada situação apenas considerando o comprimento ou a largura. Ou, por exemplo, no caso que você está diante de um rio, né? Que aí a largura do rio, o comprimento do rio que está diante de você é bastante extenso. Então, qual é a saída que você pode realizar? Né? Você pode construir ponte. Mas para construir uma ponte, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos considerar uma terceira dimensão. Qual que é essa terceira dimensão? É a altura. Né? Então, uma situação pode ser melhor resolvida ou ganha mais possibilidades de resolução quando eu coloco e penso as coisas considerando a altura. Então eu faço uma ponte, faço uma via elevada. Ou, quando eu penso em altura, não precisamos pensar só a altura, dimensão altura, no sentido para cima. Podemos pensar para baixo. Aí o pessoal fala, vamos construir uma linha subterrânea, né? São os metrôs. Tá? E tem gente que às vezes fala até assim, vamos começar a andar de helicóptero, né? Vamos começar a andar com carro voador. Então são todas possibilidades que a gente vai pensando, porque nós temos esse conhecimento. Né? Conhecimento do quê? De que esse mundo também tem essa dimensão chamada altura. Tá? Tem certos animais que não conseguem perceber a altura. A formiga não consegue perceber a altura. Talvez eles não têm essa percepção. Ele vai reto, né? Por isso que você fala, nossa, formiga, você está indo para um lugar alto, cuidado. Não, a formiga vai. Tá? E ela não tem essa questão. Né? A barata, né? Os insetos, de modo geral, têm isso. Né?
Então é bastante interessante a gente perceber que nós temos essa possibilidade e vivemos nesse mundo chamado mundo tridimensional. Mas ultimamente nas grandes metrópoles, nas cidades, nós sabemos que mesmo tendo pontes, mesmo tendo linha subterrânea, e até mesmo andando de helicóptero, a coisa às vezes congestiona como um todo. E aí como podemos sair dessa? Basta pensarmos numa outra dimensão. Qual que é uma outra dimensão que nós podemos colocar? A dimensão chamada tempo. Né? E o que é a dimensão tempo? Já que vou demorar tanto, então eu saio 1 hora antes. Saio 1 hora depois. Então quando eu coloco a variável tempo aí no meio, considerando essa dimensão existencial, também chamada tempo, né, que faz parte desse mundo, eu consigo criar mais mobilidade, consigo criar mais formas de eu administrar as situações da minha vida. Então, eu faço agendamentos, né, faço uma agenda para poder caber as tarefas do meu dia a dia. Então, a gente trabalha também dentro dessa dimensão chamada tempo. Tá? Então, no dia a dia, nós lidamos com tudo isso. Essas são as dimensões que a gente lida no mundo físico. Mas aí vem a pergunta, será que apenas essas dimensões visíveis são as que existem? Não. Existem outras dimensões. E é aqui que justamente entra, né, nessas considerações acerca da 4ª dimensão, 5ª dimensão, 6ª dimensão e 7ª dimensão. Tá? Então, quando o mestre Masaru Taniguchi falou desse tema de outras dimensões, para justamente quebrar, né, tirar nós mesmos, né, desse mundo, né, esse mundo que às vezes a gente acha que é limitado, porque a gente fica só na referência da dimensão tridimensional, né, ele explica tudo isso justamente para fazer com que nós ganhemos maior liberdade. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Né? Não significa que tem só essas 7 dimensões. Você pode classificar e falar de outras formas. Né? Já vieram pessoas falar assim, eu já vi livro fora da Seichonoye, né? Mas pessoa que fala de 12, 10, 9 dimensões. O que é importante nós sabermos, e isso é o fundamental, é que quanto mais nós colocamos em consideração outras dimensões no nosso dia a dia, maior se torna a chance de nós resolvermos mais as situações da nossa vida. As ferramentas se ampliam. Tá? A compreensão deste mundo que a gente vive se amplia. Por isso que é importante nós darmos esse passo adiante. E qual que é o passo adiante? É entender que por trás desse mundo físico, material, existe um mundo chamado mundo mental. Né? E dentro dessa colocação, é que justamente a 4ª dimensão se refere ao mundo chamado mundo mental. É o mundo que origina as coisas. E é interessante porque você pode falar assim, como que eu posso fazer para determinada coisa acontecer na minha vida? Ou determinado objeto seja criado? Você não pode mexer só tridimensionalmente. Precisa acionar esse mundo chamado mundo mental. Né? E aí você cria a possibilidade da dimensão chamada dimensão mental. Tá? Mas mesmo compreendendo as coisas do mundo mental, às vezes você chega no fim de linha, você às vezes encontra beco sem saída. Como assim? Né? O mundo físico ele é regido por regras. Quais são as regras do mundo físico? São as leis físicas, as leis da matéria. O mundo mental também possui regras, que são justamente as leis da mente. E dentre as leis da mente tem as leis chamadas lei da causa e efeito, né? A lei do karma, a lei da atração dos semelhantes. É o que semeia, colhe. E nós aprendemos a Seichonoye, né? Sobre essa questão da causalidade. E muita gente fala assim, olha, eu sei que na verdade o mundo material não é o mundo único. Eu acredito no mundo chamado mundo superior, que é regido pelas leis do karma. Mas aí a pessoa fala assim, e se eu me torno refém da lei do karma? Né? Será que uma vez, né, plantado uma semente, eu tenho que necessariamente colher daquilo, né, inexorabilidade do karma? Isso não se torna uma nova prisão? Né? Por isso que quem apenas fica na 4ª dimensão, que é o mundo da lei mental,
que é o mundo mental, avança mais do que o mero materialista, né? Porém, chega no momento que encontra um beco sem saída. Tá? Então, quando a gente fica só nas considerações acerca da lei, da verdade horizontal, a gente consegue não avançar mais. Isso lembra a história do mestre Masaru Taniguchi, né? Ele aprendeu que a matéria não existe, que o mundo é regido pela mente. Aí ele falou, que maravilha, mas aí de repente ele viu, o mundo é regido pela mente, mas eu não consigo reger o mundo, né? Porque a mente, ele é um cavalo bravio. Não consigo segurar as rédeas da mente. Só foi possível, né, ele, justamente, o mestre Masaru Taniguchi, transcender, né, esse cavalo, domar, né, esse cavalo bravio chamado mente, quando a revelação divina disse, nem a mente existe. O que significa dizer matéria não existe, nem a mente existe? Dentro desse contexto que a gente está aprendendo, significa dizer o seguinte, a dimensão tridimensional não é única, a dimensão quadridimensional também não é a única. Né? Existem outras dimensões. E aí que entra a quinta dimensão, que é o mundo dos espíritos, né? O mundo espiritual. Tá? Apesar do mundo espiritual também ser permeado pelo mundo mental, é interessante, né, que uma dimensão anterior não significa que nega a outra. Né? Significa que você está cada vez mais ampliando a forma de conhecer esse mundo. Né? Então, aqui onde a gente vive, já existe as 7 dimensões. Tá? Esse é um ponto importante, tá, gente? Porque às vezes a gente desenha em camadas, né, as dimensões, a gente acha que a gente tem que sair de uma dimensão e entrar em outra. Né? E só vai entrar em outra se eu sair da anterior. Não, elas coexistem. É que eu começo a entender que esse meu mundo que eu vivo, ela tem outras dimensões, outras formas de entender. Tá? Jesus disse, na casa de meu pai tem muitas moradas. Né? Essa frase da Bíblia é interpretada de muita forma, mas é exatamente isso. Eu tenho que olhar além das coisas. Então tem o mundo espiritual que rege. Quando fala mundo espiritual, tem o mundo dos espíritos, né? que ainda estão presas nos dilemas da 4ª dimensão. Mas tem o mundo dos espíritos, que são os espíritos elevados, espíritos que orientam, né? E espíritos que corrigem o destino. Tá? Então é um mundo de uma dimensão maior. Engloba também, né, nessa 5ª dimensão. Mas como eu disse para vocês, se fica apenas na 5ª dimensão, também vai ter hora que talvez você vai falar assim, e agora? Né? Como é que eu posso dar o passo adiante? É quando eu entro nas dimensões superiores, que é a dimensão do amor e a dimensão da imagem verdadeira, que é a dimensão da vida ou a dimensão de Deus. A dimensão do amor é a 6ª dimensão. E a dimensão da imagem verdadeira, a dimensão da vida, a dimensão de Deus é a 7ª dimensão. Então vamos fazer uma retomada aqui. Da mesma forma que, à medida que eu vou avançando na minha compreensão do mundo, e vou descobrindo as leis que regem este mundo através dessa compreensão das outras dimensões, e vou descobrindo a lei da mente, a lei do espírito, a lei do amor, né? E justamente o mundo da imagem verdadeira, onde a vida vive plenamente livre, absoluta, o que vai acontecer? Mais soluções, mais formas de eu me relacionar com o mundo vão se descortinar na minha vida. E esse é o ponto. E aqui está o ponto importante. Tá? E para eu acessar esses mundos mais superiores, quer dizer que eu tenho que me aniquilar essa minha existência material? Não, porque esse mundo já existe, é o mundo da nossa essência. Para isso que existe a prática, as práticas da Seichonoye, principalmente dentre as práticas, né, a leitura de livros, a prática do amor. Né, e dessa forma que nós vamos vivenciar a presença dessas dimensões superiores na nossa vida. E também, com certeza, a prática da meditação Shinsokan. Deixo o mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Ou seja, deixo de ser uma existência tridimensional e passo a me tornar uma existência de dimensão superior da 7ª dimensão. Então, olha que maravilha, olha que profundidade.
E o mestre faz algumas colocações bem interessantes, né? Que se a formiga estiver andando, você põe o objeto, né? E a formiga vai na direção desse objeto, e você tira esse objeto, na cabeça da formiga a coisa sumiu. Porque ele não vai olhar para cima, porque ele não tem essa dimensão chamada altura. Tá? Da mesma forma, aqui no mundo físico material tem muitos fenômenos, que a gente chama de fenômenos extraordinários, sobrenaturais, paranormais, que são justamente esses fenômenos que se relacionam, estão ligadas, né, à interferência dessas dimensões outras. Então, o mestre cita no livro O Mundo Espiritual e o Destino do Homem bastante sobre a inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo material. Sabe aquela história? Por que o ser humano não consegue atravessar paredes e um fantasma, um espírito atravessa a parede? Porque ele está numa outra dimensão. Então, a dimensão material não se torna mais empecilho. Da mesma forma, se eu conheço as leis da imagem verdadeira, nem as leis do karma, nem essa questão espiritual, né? Às vezes a questão espiritual que o pessoal fala, fulano está tendo uma interferência espiritual, né, na sua vida, e isso que está realizando aquela dificuldade. Quando atinge uma dimensão superior, nada disso se torna barreira, né? Nós não se tornamos mais reféns. Tá? Então essa que é a importância desse estudo, né, desse assunto. Ela muda a nossa forma de relacionar ao mundo. Faz com que nós tenhamos uma certa, vamos dizer assim, não digo curiosidade, né? Mas essa vontade de aprender aquilo que está além diante de nós. Tá? Gostaria de realizar algumas indicações. O texto, né, da apostila indica um livro, né, do preletor Yoshio Mukai, Amor e Dedicação Ideal, porque esse livro ele faz um estudo, né, que é bastante didático e nos ajuda bastante a compreender acerca desse assunto, baseado num texto, né, que é um texto que foi publicado na revista Ascendedor, a revista Ascendedor é a revista anterior da Seichonoye, a primeira revista em português da Seichonoye, né? E nessa revista Ascendedor, que é mencionado aqui neste livro, tá, que é o número 137, saiu um texto, né, do próprio mestre Masaru Taniguchi, que falava das 7 dimensões. E esse livro faz comentários a esse texto. O texto original, quem quiser ler, aproveita, né, os seus professores do módulo de estudo, né, os seus orientadores do módulo de estudo, pega aqueles que fizeram o módulo de estudos, né, nos anos anteriores, a apostila do módulo 3, né, lá tem esse texto. Tá? Então você pode estar aproveitando esse material. Esse material a gente não encontra em outras publicações. Mas você vai ver que esse texto ele é profundo, fala de várias coisas, né? Então, a gente recomenda, leia esse livro do preletor Yoshio Mukai, que vai te ajudar bastante na compreensão desse assunto. Tá? E para entender que nesse mundo existe a lei da matéria, mas existem leis superiores, que quando eu aciono essas leis superiores, eu consigo até resolver as coisas físicas e materiais de uma outra forma. Tem um livro, Preleções sobre a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Aqui tem aquele trecho que explica sobre Deus é lei, né? Mais especificamente, a partir da página 45, Deus é lei que permeia o universo. E ele diz assim, ó, por trás da lei da mente existe uma lei de profundidade bem maior que as leis da matéria e da mente, que pode ser chamada lei da vida ou lei do espírito. Então, justamente, esse mundo não existe apenas a lei material. Existem leis superiores que, atingindo a possibilidade de agir dentro dessa outra dimensão que já existe, acionando essas outras leis, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam de uma forma maravilhosa na nossa vida terrena. Por isso que acontecem os fatos que o pessoal chama de milagres, né? Mas, na verdade, não existem milagres. O que existem são atuações de atuação de leis de dimensões superiores na nossa realidade, porque nós consideramos essas outras dimensões. Assim encerro esse estudo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.